Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 26 de julho, já estamos chegando ao final de julho, vamos pedir a Deus para que esse projeto das vacinas, que dizem em dezembro, alguns 2021, que Deus possa intervir nesse processo. Queridos, nesse domingo pela manhã, quero pensar com vocês que seguidor eu sou de Jesus. Em Lucas capítulo 9, Jesus vai ter um encontro com algumas pessoas que potencializa, mostra, evidencia exemplos de seguidores de Jesus que também acontece hoje no século 21. Então hoje, pela manhã, eu quero pensar isso com vocês. Já ouvi torcedores de futebol, principalmente de futebol, dizer que quem não vai ao estádio não é um torcedor. Não necessariamente. Ir ao estádio, lógico, a emoção de ver ao vivo, a emoção de ver os jogadores, ver a torcida cantando ao vivo, lógico que isso tem seu peso. Mas alguns preferem assistir pela televisão por vários critérios. Isso não tira daquela pessoa ser um torcedor daquele time, mas lógico que ao vivo tem a sua relevância. No mundo religioso, hoje quase já não se fala mais, mas já ouvimos falar, sou católico, mas não sou praticante. Acredito que nem os católicos gostam dessa frase, embora quase não ouço mais. Se você é alguma coisa, você tem que praticar essa coisa. E no mundo evangélico protestante, existe uma linha, também tenho percebido, talvez, pela pandemia também pode ser, quase não tenho visto pessoas falando, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas eu não preciso da igreja. Ou seja, menosprezando, desconstruindo esse encontro que nós temos no coletivo, que tem as suas situações que não são tão positivas, mas a igreja tem uma relevância muito grande. Ai do Brasil, ai do mundo, se não tivesse esse encontro coletivo chamado igreja. Mas em Lucas capítulo 9, tem 3 exemplos de seguidores de Jesus. E eu gostaria de pensar com vocês. Em Lucas 9, 54, os discípulos, alguns deles, seguidores de Jesus, são muito parecidos comigo, com você, no século 21, que é o seguidor de Jesus, que tem um sentido punitivo e vingativo. O verso 54 diz, Senhor, quer que ore para que desça fogo do céu? Já falei várias vezes, você já falou várias vezes, você já ouviu várias vezes. Quando existe uma circunstância que ela é contrária, que ela tira um pouco da sua paz, ou tira toda a sua paz, nós somos levados a ter esse espírito deste discípulo ou desses discípulos. Quer que ore para descer fogo do céu? Nós somos tomados por um espírito, um sentido vingativo, punitivo. E você já ouviu no mundo religioso falar sobre o anjo do cerol. Esse anjo não existe, mas eu já ouvi pessoas falando, eu vou orar para que o anjo do cerol passe o cerol. Isso é espírito vingativo. Tem uma música que eu não sei de quem também não tem relevância nesse momento, que ela diz, prepare e leva aquele crente falador. Que coisa mais punitiva do que isso? Está na sua música, talvez você já cantou essa música. Nós vamos para a Bíblia. Quarta-feira eu falei sobre Paulo, protocolo de Paulo. Agora em 1 Timóteo 1,20, o mesmo Paulo, que quarta-feira eu falei que ele fala para pensar, raciocinar, que ele tem as suas preferências, quando chega em 1 Timóteo 1,20, que ele está falando de um homem, ou de várias pessoas que são contrárias ao que ele faz, que ficam lá sempre jogando contra ele, ele diz assim, essas pessoas eu entreguei a Satanás. Que coisa mais vingativa, punitiva do que isso? Ou você acha que eu, ou você, já não falamos coisas de 1 Timóteo 1,20? Sabe uma coisa? Essa pessoa eu entreguei a Satanás. Nossa, que palavra punitiva, vingativa. Está na tua Bíblia, 1 Timóteo 1,20. Foi Paulo, o grande homem de Deus,
registrou isso e não escondeu isso. Eu entreguei a Satanás. Mas eu estou falando de discípulos de quem? Discípulos de Jesus, seguidores do cristianismo. Aí eu fico pensando, em que momento Jesus Cristo nos passou a ideia de sermos discípulos com espírito, com sentido vingativo ou punitivo? Em momento nenhum, pelo contrário. Eu vou citar apenas um exemplo de Jesus Cristo, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus em momento nenhum fala assim: eu não quero aquele ali é muito pesado, eu não quero aquele ali. Também falei quarta-feira, quando Jesus quebra o protocolo dos samaritanos. Queridos, coloque no seu coração, em algumas vezes da vida nós somos discípulos com espírito punitivo, vingativo, mas Jesus não nos deu este ensinamento. Então, que seguidor eu sou de Jesus? Aquele que tem um espírito vingativo. Se você tem avaliado a sua vida como seguidor de Jesus, em alguns momentos tu está muito inclinado a ser punitivo e vingativo, a palavra deste domingo pela manhã é que você reveja isso. É necessário rever. O segundo discípulo que nós vamos encontrar em Lucas capítulo 9 é o discípulo impulsivo, é o discípulo emocional. Eu falo muito sobre isso. Sei que tem pessoas que não gostam, eu vou ficar repetindo isso até o dia que eu parar. A emoção faz parte. A emoção faz parte da vida religiosa, da vida espiritual. Mas a emoção nos faz falar, fazer coisas que depois nós não vamos produzir na prática. É isso que eu gosto de deixar bem claro. Pastor, o culto estava maravilhoso. Já cansei de falar para vocês, a gente sai de cultos maravilhosos, a gente verbaliza, e quando entra no carro, às vezes a gente está discutindo. Quando chega em casa, coloca a chave no portão, a gente pede para o portão não abre, tu chuta o portão, e acabou de sair de um culto em que você levantou a mão, você deu glórias, e 10, 15, 20 minutos depois, cadê aquele crente? Cadê aquela pessoa que estava adorando ao Senhor? Então, queridos, cuidado para não ser um seguidor, um discípulo de Jesus de caráter punitivo e vingativo, e cuidado para não ser um seguidor de Jesus. Lucas capítulo 9, verso 57. Jesus não pergunta nada a ninguém, mas um jovem, uma pessoa se levanta e seguir-te-ei para onde tu fores. Esse é o discípulo de caráter impulsivo emocional. Promete aquilo que não vai cumprir. Queridos, já falei aqui quando meus filhos eram pequenos, estávamos em Campo Grande, não vou falar a loja, ela nem mais existe em Campo Grande, já falei. E nós fomos comprar presentes para os nossos meninos, e a gente sabia que a nossa linha financeira era limitada. Mas alguém perto de nós, e eu sabia, tinha um brinquedo que se meus filhos vissem, eles iam querer, todo mundo queria, até eu queria aquele brinquedo. Mas uma pessoa que parece ser o avô, e aquilo ficou na minha memória, aquilo ficou marcado, ele virou para aquele menino e disse: pede o que você quiser. Aquela palavra não foi para mim, aquela palavra foi direcionada a uma criança, mas aquela palavra foi falada em alto som e eu ouvi. E eu não podia falar para os meus filhos: pede o que você quiser. Como dói! E você já deve ter passado por esse momento financeiro, quando alguém está fazendo alguma coisa que pode financeiramente, mas você não pode e você se diminui. Não faça isso. Você não é medido pelo que você tem, mas pelo que você é. Mas quando o discípulo, o seguidor de Jesus, ele é impulsivo, ele é emocional, ele pode fazer até coisas financeiras que ele não pode, vai se arrepender à frente. Aí à frente ele vai ver as consequências, porque lá atrás, em um momento emocional,
Mas Deus foi tão bom neste episódio comigo. Nós rodamos, minhas crianças escolheram lá o que a gente podia comprar, o que a gente não podia, a gente até vai levando eles para um outro lugar, mas a mesma pessoa, e eu estava perto, o menininho falou, eu quero aquele ali, o mesmo que eu fiz de tudo para os meus filhos não verem, mas aquela pessoa que tinha falado há 10 minutos atrás, há 15 minutos atrás, pede o que você quiser, ele respondeu para o menino, aquele ali não pode. Prometeu o que não podia cumprir. Se ele era avô, ele foi levado pela emoção, pelo impulso. Você que é avô, algumas vezes os avós estão fazendo coisas que não podem pelos seus netos, porque são seguidores impulsivos, fazem pela emoção. Tem um hino no Cantor Cristão, eu creio que é o número 308 do Cantor Cristão, que diz, onde me mandar, irei. Seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar, irei. Já cantei esse hino várias vezes, você que é batista, você que usa o Cantor Cristão, já deve ter cantado várias vezes, mas para pensar se nós estamos muito inclinados para ir onde Jesus mandar. Creio que seja pouco provável. Queridos, em João capítulo 18, verso 10, quando prendem Jesus, o mesmo Pedro estava armado com uma espada, ele puxa a sua espada e tenta defender Jesus com uma espada e corta a orelha de um soldado. Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar. Pedro agiu por impulso. Só que Pedro tinha Jesus para curar a orelha. Nem sempre quando a gente usa a espada, nós vamos ter como consertar a orelha. Então é melhor não usar a espada. É melhor não usar a espada. Porque depois que você usa a espada, dificilmente você vai consertar o estrago que foi feito pela espada. Mas normalmente usamos a espada no sentido da impulsividade, no sentido da emoção. E este jovem, que Jesus não perguntou nada para ele, mas ele chegou e falou, seguir-te-ei para onde tu fores. Ele vai ouvir uma resposta no versículo 58. Eu, como pastor, se alguém falar para mim, pastor, conta comigo, o que deve conta comigo. Nossa, eu adoro ouvir isso, eu fico feliz. Qualquer pastor que ouvir isso de sua ovelha, conta comigo. Mas Jesus, ele não está muito preocupado em ficar ouvindo isso. Ele gosta, mas ele não está muito preocupado. E se você ver o versículo 58, a resposta de Jesus é muito forte. Leia Lucas 9, 57 e 58. Se é comigo, se alguém fala comigo no versículo 57, o meu versículo 58 seria totalmente diferente de Jesus, mas totalmente. Mas Jesus percebe, Jesus vê o interior. Eu só vejo o exterior, eu só vejo a verbalização. E Jesus responde de uma maneira muito forte, porque Jesus sabia que estava na sua frente uma pessoa impulsiva, uma pessoa que estava agindo pela emoção e que na prática não iria acontecer. Coloque no teu coração. Que seguidor de Jesus eu tenho sido? O punitivo ou vingativo? Versículo 54. Quer que eu ore para descer fogo do céu? Ou o segundo, versículo 57, seguir-te-ei para onde tu fores. É aquele que tem o caráter impulsivo e o caráter emocional. E o último, seguidor de Jesus, de Lucas capítulo 9, está no versículo 59. Jesus, nesse momento em que um jovem lhe afirma que vai lhe seguir, Jesus vira para alguém e fala, e você? Jesus induz a uma pessoa a segui-lo, porque Jesus conhece as pessoas que estão perto, Jesus conhece as pessoas muito mais do que eu e do que você. A resposta do discípulo que estava perto de Jesus, no versículo 59, foi, deixa primeiro. Quando ele ouve a proposta de Jesus para ser seu seguidor, a resposta desse homem para Jesus é,
deixa primeiro. Então, discípulo punitivo, vingativo, discípulo impulsivo, emocional, e o terceiro é o discípulo que tem prioridades equivocadas. Queridos, a gente discute muito na vida religiosa e espiritual se isso pode, se aquilo pode. Os tempos são outros. Os tempos hoje são muito mais difíceis para se reunir pessoas, muito mais difíceis. A denominação batista, então, quanta dificuldade nós temos. Mas hoje eu não estou falando das dificuldades que a gente tem hoje e que algumas são relevantes, não tem como, é isso e acabou, nós vamos ter que nos adequar. Eu estou dizendo de prioridades equivocadas. Deixa primeiro, quando o cristianismo, quando Jesus, quando o ministério, quando a igreja não é prioridade. E hoje nós temos visto muito isso. Nós temos visto pessoas que não colocam Jesus como sua prioridade. Quando precisam, pedem, clamam, mas quando não estão precisando, qualquer outra situação é prioritária. A igreja, o reino de Deus, não é prioridade. E quando Jesus fala para esse homem, ele respondeu àquele que ele não perguntou nada, mas falou, seguir-te-ei onde que você quiser. Jesus vira para o outro, e você? E ele responde, deixa primeiro. Agora não. Daqui a 10 anos. Agora não. Agora eu tenho um futebol. Agora eu tenho que lavar o carro. Agora eu tenho sacolão para fazer. Agora eu tenho que ir à praia. Agora qualquer outra coisa que você quiser, que naquele momento não é prioridade, mas nós estamos colocando como prioridade. Queridos, coloque no teu coração. A prioridade tem que ser agradar a Deus. E voltando para a palavra de quarta-feira que eu trouxe sobre protocolos, dentro do protocolo de Paulo, se você ler Gálatas 1:10, Paulo diz assim, o que me importa agradar aos homens? Eu prefiro, é muito melhor, eu vou agradar a Deus. Hoje, eu percebo que eu como pastor, você como líder de qualquer ministério, nós estamos muito preocupados em agradar pessoas. Não que nós não possamos fazer um culto que tenha um formato, não que a gente não possa ter um ministério que possa agradar as pessoas, mas nós estamos fazendo cultos, nós estamos fazendo o nosso ministério, a prioridade é agradar as pessoas. E aí, gostou, filho? Ué, o culto foi feito para as pessoas? Não, o culto é feito para Deus. Quem participa do culto são pessoas. Obviamente, eu defendo que essas pessoas têm que ter algo agradável, mas cuidado para você e eu não estarmos priorizando as pessoas. E Paulo diz isso em Gálatas capítulo 1:10. Do que me importa agradar aos homens? O que me importa é agradar a Deus. Queridos, neste domingo pela manhã, dia 26, que seguidor eu tenho sido de Jesus? Aquele que tem caráter punitivo, vingativo. Versículo 54. Quer que eu ore para descer fogo do céu? O segundo, eu sou um seguidor de Jesus, versículo 57. Ninguém me perguntou nada, seguir-te-ei onde quiseres. Esse é um discípulo, um seguidor de Jesus que usa a emoção e usa a impulsividade. E o terceiro é o da prioridade equivocada. É aquele que Jesus vira para ele e pergunta, e você? E ele responde para Jesus, deixa primeiro. Quando Jesus, o ministério, o cristianismo, o reino de Deus não é prioridade. Eu terminei falando sobre Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 10. Do que me importa agradar aos homens, aos pastores, aos líderes de ministérios? Cuidado para você não estar fazendo coisa na igreja apenas e tão somente pensando nas pessoas. Não ignore as pessoas, sempre falo isso. Mas não priorize somente as pessoas. Não faça um trabalho pensando nas pessoas.
O culto é direcionado para agradar a Deus. Então, eu não vou ser um seguidor que tem prioridades equivocadas. Que Deus possa falar ao seu coração, que a gente possa sair desta manhã de domingo um pouco maior, que a gente possa crescer baseado nesta reflexão de algo que aconteceu com Jesus no primeiro século. Vamos falar com Deus. Deus, hoje é domingo, algumas pessoas podem estar reunidas com a sua família, e eu trouxe hoje para nós refletirmos sobre diversos tipos de seguidores que estão em Lucas capítulo 9, e algumas vezes, Senhor, nós somos levados a sermos punitivos, vingativos, a agir no emocional, e Deus, algumas vezes, a gente usa o critério equivocado. Deus, neste momento, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, para que nós possamos observar a nós mesmos. Não olharmos para a igreja nenhuma, para a denominação nenhuma, para a vida de ninguém, olharmos para nós e observarmos se nós estamos tendo esses tipos de discípulos que Jesus registrou através do escritor sagrado em Lucas capítulo 9. O seguidor punitivo, o seguidor emocional e o seguidor de critérios equivocados, de prioridades equivocadas. Deus, neste domingo pela manhã, onde cada pessoa que estiver me assistindo, me vendo, me ouvindo, que ela se sinta abençoada, que haja bênção, que haja toda sorte de bênção sobre sua vida, que você possa se sentir tocado nesse momento pela poderosa mão de Jesus. Que o Espírito Santo sussurre no seu coração, no seu ouvido, que tipo de seguidor eu tenho sido de Jesus. Você foi abençoado em o nome de Jesus. Amém e amém.